Agora, Zoe, eu queria que você falasse um pouco da sua história. Como é que foi esse tempo que você morou em Cuba? Com quantos anos você saiu de lá? E Conta pra gente. Saiu de lá. E por que você é tão bom Nossa. morar em Cuba? É Ótimo morar em Tem Cuba. gente que pergunta, acredita ainda? Por que eu saí de Cuba? O povo fala, ué, você não quer... Ó, eu já aproveita e começamos o podcast com uma oferta. Eu pago a passagem só de ida pra quem quiser fazer essa Mas você experiência viu- live. Você viu que Só que tem que ficar lá 5 anos, não pode voltar. E com dinheiro, ganhando dinheiro como cubano, tá? Aham. Sem dinheiro Sim, brasileiro. claro, exato. Porque minha história na internet começou por uma professora. Depois eu entro nessa história, mas começou com uma professora que queria se aposentar no Brasil e ir morar em Cuba com a aposentadoria do Brasil, tá? Que aqui a aposentadoria de professor não é grandes coisas, mas em Cuba é muito dinheiro, porque o dinheiro lá não vale nada. Mas enfim, começando agora com a minha história, começou com meu pai. Meu pai, ele é engenheiro, ele ocupava um alto cargo lá em Cuba e chegou uma hora que o Partido Comunista de Cuba mandou, na verdade. Pediu, né? Pediu. Educadamente. De maneira educada, com uma arma apontada pra ele. Exatamente. E pra família. Que ele tinha que entrar pro Partido Comunista de Cuba. Porque quando você ocupa um alto cargo, você tem que entrar no Partido Comunista. E meu pai não queria, porque você entra, não sai mais. Esquece, não vai conseguir sair de Cuba, enfim. E ele não queria isso pra família dele. Ele queria uma vida melhor pras filhas. E aí, ele tem família brasileira. Ele tem uma parte, porque meu pai de criação, ele é meu pai, né? Ele é libanês, a família é libanesa. Então, migraram, uma parte foi pra Cuba e outra pra Venezuela, Brasil. Escolheram bem, né? O avô dele escolheu Cuba, porque na época Cuba era capitalista e era muito melhor do que... Nossa Senhora! Isso foi antes de Sacanagem. 59, então. Muito antes, muito antes. E aí, ele pediu pra prima dele fazer uma carta convidando ele pra vir pro Brasil, porque na época era proibido. Tipo, vou de férias pra Cancún, não podia. Não pode. Mas isso eu queria saber, se é tão bom morar em Cuba, por que as pessoas não podem sair? Exatamente. É isso que eu... Uma questão que eu me faço assola, essa assim. pergunta. Mas Você é a viu? mesma pergunta quando você fala assim, quando caiu o muro de Berlim, o pessoal correu pra que lado? Pro lado. Era tão bom o lado lá que tinha que ter gente lá no muro, fuzilando as pessoas que entravam lá, e aí não podia sair. Então, assim, que coisa estranha, né? De repente, era ruim o Eu lugar. fiz um Reels, né, esses dias, falando pro pessoal, cara, quem conseguir me responder esse questionamento de por que vocês veem cubano todo dia saindo a nado e não vê nenhum americano indo pra Cuba, quem conseguir me responder isso, eu dou R$2.000. Ninguém respondeu, ninguém conseguiu responder. Perderam R$2.000. Uma resposta tão simples. Pois é. Não é mesmo? Pois Tão é. simples. Enfim, aí essa prima dele fez a carta, meu pai veio depois de muita burocracia, quase que ele não consegue. Ele foi autorizado, então. Ele foi autorizado. Ele não fugiu. Passou por várias instâncias, ministro, enfim. Não fugiu. E aí ele veio, era pra ficar 3 meses. Que ano que foi isso? Foi 2005. Nossa. Ainda era o Fidel no recente poder. Ainda. Era o Fidel no poder. E o Lula aqui. E aí ele veio pra cá. E aí deixou minha mãe grávida da minha irmã do meio. E eu tinha 5 anos na época. E Ai, tão novinha, 2005. Ela ele tinha veio 5 de... anos. Ele já veio tava na de- faculdade, já, Tinha 15. Não... trabalhando. Ele veio de visita e ficou. Aham. Depois dos 3 meses, que é o máximo que podia ficar fora. E aí ele foi à Polícia Federal depois de 1 ano, ele ficou ilegal aqui esse ano. E decidiu falar, olha, eu pedi o asilo político. E aí foi aceito, ficou exilado político aqui. E aí conheceu um amigo dele, argentino, naturalizado brasileiro, que fez a mesma carta que a família dele fez pra ele, fez pra minha mãe. Aham. E aí, depois de quase 4 anos, ele conseguiu tirar minha Nossa. mãe de Cuba. Ou seja, sua irmã nasceu, seu pai não viu, não Não. acompanhou. No Não final, acompanhou. seu pai fugiu, porque ele veio pra passar 3 meses e ficou. Ficou. E aí, minha mãe conseguiu vir pra cá em 2009. 4 anos separados, Quase 4 anos. por conta de política. É isso, né? Era uma barreira política. E como é que Simplesmente não ficou podiam a sua sair de mãe lá? Com criança e tudo? Como é Meus que ficou? avós ajudavam. Davam um suporte também. Minha mãe, ela tinha um irmão, tem um irmão fora, que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Ele saiu ilegal, ele foi corajoso aos 18 anos. Atravessou o mar. Não, foi... Eu não sei muito bem a história, mas eu acho que ele casou com alguém, foi pra Espanha, mas tudo E de lá foi. Foi fugido também. Foi fugido, mas foi ilegal, foi uma história... É que muita gente Porque atravessa... foi antes a de barcos eu nascer, eu precários nasci em ali. 99, então naquela época era muito mais fechado do que atualmente. E aí esse meu tio, ele mandava coisas pra minha mãe.
pra vender. Então a gente vendia no mercado negro, roupa, essas coisas, que você sobrevive Tem um lá mercado assim. negro. Deixa eu só fazer Tem um mercado parênteses negro. sobre isso. A história da União Soviética, de Cuba e todos esses países que tentam abolir as leis do mercado é a mesma. Sempre é feito o mercado paralelo e se o mercado paralelo não funcionasse, as pessoas morreriam de fome. E a União Soviética foi exatamente assim. Tem até uma história que eu conto no meu curso, que o Lenin inicialmente começou com essa de abolir a lei da oferta e demanda, começou a expropriar tudo e toda a produção de alimentos era no Estado. Só que aquilo, obviamente, não foi suficiente. Se eles não tivessem feito vista grossa para os mercados paralelos Eles que deixavam iniciavam, funcionar. eles deixavam funcionar porque eles sabiam que se O eles povo ia morrer de impedissem, as fome. pessoas Cuba iam é morrer assim. de fome. E não só morrer de fome, porque você pega, por exemplo, a União Soviética começou em 17. E em 21, o Ludovic von Mises escreveu a sua tese sobre por que não daria certo. Ele falou, olha, o socialismo não vai dar certo devido ao problema do cálculo econômico. Ele falava o seguinte, os socialistas querem estatizar os meios de produção. Se você toma os meios de produção, tira da iniciativa privada, você destrói o mercado para meios de produção. Se não há mercado para meios de produção, não há preços. Se não há preço, não há sinalização do que deve ser produzido. Quando a gente vê, por exemplo, sei lá, você vai numa cidade, a água que deveria custar uns R$2, tá R$10. Isso tá te informando que, olha, tem muita demanda por água e tem pouca oferta. Aí um monte de pessoas vão ver, caramba, não porque elas são boazinhas apenas, alguns querem só ganhar dinheiro. Mas esse é o mérito do capitalismo, né? A gente usa o egoísmo dos outros a favor de todos. Ele olha, caramba, a água tá R$10, eu posso comprar água por R$2 naquela cidade e lá vender por 8, que eu tô vendendo mais barato e vou ter muito mercado. Se muita gente faz isso, muita oferta de água para aquela mesma demanda, o preço cai. preço cai Em países novamente. socialistas isso não acontecia. Isso é uma tanto que eles coisa deixam assim funcionar. muito básica, né? Um conceito muito básico de economia que tentam. Esse que é o problema, na verdade, do socialismo. Eles colocam a emoção na frente da razão e aí dá tudo errado. Então, assim, eu acho que o preço de tal coisa é muito caro, que as pessoas não têm acesso, mas a única maneira, e isso os dados provam historicamente, a única maneira de você conseguir levar a produção em massa para as pessoas e baixar o preço das coisas foi através da produção em massa, que veio depois da Revolução Industrial que precedeu o capitalismo. Isso, assim, é uma coisa, é um fato, não é uma opinião. As pessoas sempre falam, mas a minha opinião... Não tem opinião. Isso é assim que funciona e pronto, acabou. E quando a Zoe conta as histórias dela, é uma repetição de dados que a gente já viu em todas as histórias. Então, quando você vê a bibliografia do Lenin, do Stalin, as pessoas que vêm de Coreia do Norte, de Venezuela, de vários países da África que também estão sob regimes socialistas, é sempre a mesma coisa. Mas, de alguma forma, socialistas brasileiros de outros lugares acham que vai funcionar quando eles fizerem. Aí vai mudar alguma Eles coisa. acham que eles são mais inteligentes. Eles né? são mais inteligentes. São capazes de